Ontem a gente teve essa operação da Polícia Federal, mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra o deputado Carlos Jordi, que está em exercício, o que é muito relevante, é um novo capítulo dessa história. Ele é acusado de incentivar essas manifestações golpistas, inclusive também os bloqueios nas estradas, que são antes do dia 8 de janeiro. No dia 1º de novembro, contra a eleição do Lula, a coisa começou bem antes do dia 8. Agora, ele foi o primeiro parlamentar que sofreu essa ação da PF, e não um parlamentar qualquer, ele é líder da oposição. Mas a gente tem 3 outros deputados que também são investigados por publicações nas redes sociais, por incentivar os atos do 8 de janeiro. E se a gente for a fundo, tem muito mais, né? Mas falando aí dos investigados, tem o André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio, PP de Pernambuco, a Silvia Wayampi, do PL, e também o André Fernandes foi aquele autor do pedido de abertura da CPMI do 8 de janeiro, que no fim acabou o tiro saindo pela culatra, né? O mundo acaba dando voltas. Mas, para entrar nessa questão do Paulo Gonet, quanto tempo, né, o senhor acha? Porque ele acabou de assumir, a gente ainda não pode fazer uma comparação, claro, com o que foi a gestão anterior, eu acredito, mas quanto tempo o senhor espera que seja razoável a gente ter uma ação, de fato, da PGR para que a gente veja mais parlamentares e autoridades, talvez militares de alta patente também, a gente pode discutir isso aqui também, para que a gente tenha, de fato, uma punição e que a gente não repita o 8 de janeiro, né, professor? Gabriela, eu acho que no máximo dentro dos próximos 3 meses, porque ele já teria tido tempo, de novo, sem nenhum assodamento, de analisar as provas, porque no relatório da CPMI do 8 de janeiro não há apenas uma interpretação, há um conjunto probatório que é bastante significativo. E uma linha do tempo, né, como você disse. Isso. Exatamente, e é muito bem feito no relatório. E por que eu digo que 3 meses? Se nós lembrarmos, quando o juiz Sérgio Moro encaminhou até ao TRF4 de Porto Alegre o pedido de prisão do presidente Lula, eu não vou lembrar agora de cabeça os números, mas era algo assim, eram milhares de páginas que foram lidas no número X de dias. O que queria dizer que se a pessoa tivesse lido 24 horas por dia, teria lido um número impossível de páginas. Vocês lembram disso? Sim, ficou muito claro para todo mundo, que os desembargadores do TRF4 não haviam lido, que a sentença estava preparada. Me parece que há agora, Gabriela, por parte da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, um esforço de tornar pública esta imagem de um processo, de um devido processo legal, que é precisamente o que não havia na Lava Jato. Agora, em relação ao deputado Carlos Jordi, eu acho que não há dúvida. É claro, ele é o líder do governo. E aqui é algo muito interessante, que é uma estratégia que a extrema-direita usa no mundo inteiro. Veja, deputados como Carlos Jordi, Abílio Brunini, Júlia Zanata, Carla Zambelli, Bia Kicis, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, se comportam o tempo todo de uma forma que leva a uma desmoralização crescente do parlamento. O deputado Abílio Brunini, por exemplo, é especialista em comparecer em comissões para não permitir que o trabalho continue. Eu não preciso nem me referir ao deputado Nicolas Ferreira no que significa desmoralização do parlamento. Ao mesmo tempo, eles mantêm o tempo todo o judiciário sob ataque. Por quê? É muito claro. Numa futura tentativa de golpe, se o parlamento estiver ainda mais desmoralizado do que já está, se o judiciário for ainda mais questionado do que ele já é, uma próxima tentativa de golpe não enfrentará a mesma resistência. No entanto, toda vez que eles são justamente punidos ou quando justamente parece que acontecerá a perspectiva de uma punição pelos crimes que eles cometeram, eles cometem o tempo todo crimes contra a honra. Artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Eles produzem fake news continuamente. Fake news não é crime, não vamos cair nessa armadilha. Mas não há fake news, praticamente não há fake news que não cometa crimes contra a honra. Eles fazem isso em série. Todos eles tiveram uma participação muito importante na articulação golpista do 8 de janeiro. Vou citar um exemplo que se vocês puderem, vocês encontram agora. Se alguém procurar no YouTube e procurar o deputado Paulo Martins, há uma participação dele em novembro, numa sessão conjunta da Câmara e do Senado, em que ele faz uma longa explanação dizendo
que a Constituição oferece um recurso para a crise. Qual era a crise a que ele se referia? Eleição do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. Diz o deputado ao final: vamos invocar o artigo 142 e convocar as Forças Armadas. É um longo discurso. É o roteiro do golpe todo traçado. Muitos desses deputados, por exemplo, o deputado André Fernandes, se eu não estou equivocado, se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam, foi flagrado um assessor do deputado André Fernandes no dia 8 de janeiro invadindo a sede dos três poderes. Então, todos esses deputados, por exemplo, porque a hora de não ter medo, o senador Ciro Nogueira tem que se explicar. Por que é, Chico, que o senador Ciro Nogueira no Twitter ficava o tempo todo dizendo tic-tac, tic-tac, tic-tac? Sim. O Sérgio Calejão protagonizou um momento histórico na TV brasileira no ano passado. Quando ele... Não, 2 momentos históricos, César, você é bicampeão. Obrigado. Quando ele questionou o Rodrigo Constantino e o Marco Antônio Costa, dizendo: olha, você está em Miami, é muito fácil para você promover o caos no Brasil, porque você está em Miami. E para o Marco Antônio Costa, acho que o César disse assim: você com seu terno bem cortado, o seu cabelo, como é que você disse, César? O seu cabelo com gomalina, você está produzindo um caos que não afetará você da elite brasileira. Então, Gabriela, houve um número não pequeno de políticos, de jornalistas, de influencers que foram fundamentais para produzir aquela dissonância cognitiva coletiva, em que aconteceu algo que aconteceu também no 6 de janeiro nos Estados Unidos. É um fenômeno muito importante e muito inquietante. Por que é que tudo começou com os pequenos, com esses peixes pequenos que estavam na sede dos três poderes? Por um motivo jurídico muito simples. Eles produziram abundantes provas contra si próprios. Eles se filmaram dentro das sedes dos três poderes. Eles se filmaram destruindo a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Um senhor se filmou vestindo Alexandre de Moraes. O outro simulou a execução do ministro Alexandre de Moraes nos jardins dos três poderes. Portanto, no caso deles, eles produziram provas contra si próprios. Isto é, eles foram tecnicamente presos em flagrante. No caso de Carlos Jordi e todos os outros que estão envolvidos, é preciso uma investigação cuidadosa. Agora, Gabriela, eu diria, se num período de 3 meses a Procuradoria-Geral da República não principiar a se pronunciar e não aceitar, porque só há 2 opções, porque o documento, o relatório da CPMI é o documento oficial. Ou o procurador aceita a codenúncia e inicia o processo, ou o procurador arquiva a denúncia. Ele só tem 2 opções, não há uma terceira. Eu espero que no máximo em 3 meses ele já tenha tido tempo de estudar com calma o relatório, é um relatório substancial, e que ele possa tomar uma decisão, espero, no sentido de fazer algo que pareceria impossível há 1 ano atrás. O relatório da senadora Elisiane Gama solicita o indiciamento, não apenas de Jair Bolsonaro, mas de todos os militares de alta patente que colaboraram para a trama golpista.